Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu sou Marcos Santos, né? Sou presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica e estamos aqui hoje para falar sobre incorporação tecnológica em doenças raras. É um dia movimentado hoje, né? Já que a gente está gravando isso, vai ficar para a posteridade. Foi hoje que o STJ progrediu alguma coisa no julgamento do rol de procedimentos da ANS, né? Mais um pedido de vista adiou a decisão, mas estamos vivendo uma época de discussões bastante ricas, né? Que vão seguramente interferir na saúde privada, né, dos 48, acho, né, me corrijam se eu estiver errado, os 48 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. E a gente está aqui hoje reunido para discutir especificamente incorporação tecnológica em doenças raras, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma situação bastante peculiar, e a gente escolheu como exemplo a MPS tipo 2, a mucopolissacaridose tipo 2. Então, agradeço muito a Carol, lá do HCPA, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e gentilmente aceitou o nosso convite para falar da questão técnica, tá, da MPS tipo 2, porque os médicos aqui envolvidos, embora, né, trabalhe com auditoria médica, farmacoeconomia, a minha prática, eu sou cancerologista, não atendo pacientes, né, com MPS tipo 2. Então, é importante essa visão do especialista para saber com o que a gente está lidando. Depois a gente vai ter o Rafael, da Casa Hunter. Rafael também é um grande amigo, um grande parceiro de eventos anteriores. A gente faz todos os anos, né, o evento de doenças raras lá em Brasília. O Rafael deu uma participação muito importante no último evento que a gente fez e vai falar da experiência dele aí, da visão do paciente, que é, em última instância, aquele que tem que receber o nosso tratamento. Se não fosse pelo paciente, nenhum de nós estaria aqui em nenhuma posição que a gente ocupa. Depois a gente vai ter o Miguel falando, né, sobre um paper que foi recentemente publicado no Jornal Brasileiro de Auditoria e Saúde. O Miguel, vocês vão perceber nos primeiros 2 segundos que ele começar a falar do sotaque maravilhoso dele. O Miguel, direto de Lisboa, né, para onde eu vou daqui a 3 dias, se Deus quiser, fugir do carnaval brasileiro. Miguel vai falar sobre esse paper em que ele faz, de fato, um paper super interessante, que eu aconselho todos a lerem, está disponível, aberto, está lá em jbas.com.br, e vocês vão ver o que o Miguel escreve a respeito de muitos aspectos importantes da incorporação tecnológica em doenças raras, especificamente na MPS tipo 2. E nós vamos ter também, como nenhuma discussão de saúde suplementar, né, vale. Eu lembro do ACM, uma vez o ACM disse que nenhuma reunião valia se o ACM não estivesse presente, né? Nenhuma reunião de saúde suplementar vale se a Gold não estiver presente. A Gold vai... antes eu vou falar sobre especificamente estudos em doenças raras, depois a Gold vai dar a visão dela, e o João Paulo, que está um pouquinho atrasado também, que são editores do Jornal Brasileiro de Auditoria e Saúde. O João acabou de entrar. Oi, João, boa noite. Nós vamos ouvir o João e a Gold, estão na liderança do Jornal Brasileiro de Auditoria e Saúde. O João todo mundo conhece também, presidente da CAPCESP, e vai dar a opinião dele, tá? Então, eu vou imediatamente passar a palavra para a Carol. Carol, por favor, nos dê a sua visão aí sobre o que é isso, né? O que é MPS tipo 2. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, certo? Que eu preparei, algo para facilitar um pouquinho a compreensão, né, dos aspectos clínicos e genéticos da MPS tipo 2. Só gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver o meu compartilhamento de tela. Estamos sim, Carol. Não está no modo apresentação, mas estamos vendo. Eu vou colocar agora no modo apresentação, tá?
que é modo apresentação. E agora vocês estão vendo se está passando ou não? Está passando? Tá. Ótimo. Então tá. Então, vocês estão me ouvindo bem? Que eu acho que estava sentindo um pouquinho falha ali na transmissão. Tá ótimo. Mas Estamos ouvindo super tá. bem também. Então, vou tentar manter aqui os 20 minutos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu simplifiquei bastante aulas que eu dou sobre esse tema, né? Simplifiquei bastante mesmo, né? Então, a mucopolissacaridose tipo 2, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos. Essa aqui é a minha declaração de conflito de interesse, né? Eu não tenho nada em relação à indústria farmacêutica, só presto consultoria e dou aulas quando sou convidada. Então, no contexto das doenças raras, que nós estamos no mês das doenças raras, né? A OMS define como 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, em torno de 1,3 para 2 mil, mas esse conceito é muito amplo, né? A doença rara pode ser rara num local e frequente em outro, então depende muito de qual doença rara e de onde que a gente está falando, porque numa determinada comunidade o raro pode ser frequente, né? E o frequente pode ser raro. Então, esse conceito é um conceito que talvez merece talvez novas considerações, né? A gente conhece no Brasil em torno de 13 milhões de indivíduos com doenças raras, uma amplitude grande da população, né? E em termos mundiais, 6 a 8%, né? Talvez tenha algum tipo de doença rara, né? A gente sabe que 80% delas são genéticas e 20% são ambientais, tá? Então, isso eu já tinha falado, né? E, normalmente o geneticista, né? Como sou eu, tratam, né? Então, e acompanham os pacientes com doenças raras. Então, o grande paradoxo, né, é que individualmente as doenças raras são raras, cada uma delas, mas em seu conjunto não, elas podem até ter uma boa parcela da população afetada. E poucas pessoas conhecem, né, e sabem, às vezes, passar as informações ao paciente e a metodologia de diagnóstico. Então, a problemática geral as consequências são desfavoráveis, tanto médicas como sociais. Tem poucos estudos científicos sobre determinadas condições genéticas. O paciente acaba tendo um diagnóstico tardio, leva uma longa jornada até esse diagnóstico. O conhecimento geral é escasso. Há uma cobertura inadequada tanto do sistema público quanto do sistema privado também, a ausência de tratamentos eficazes na grande maioria deles, né? A gente tem uma parcela em torno de 2% em que a gente vai ter, né, um tratamento específico. Geralmente o tratamento ele é mais paliativo e controle de sintomas, né? Uma escassez de desenvolvimento de novos tratamentos, né? Quem é que vai querer fazer remédio para um grupo pequeno da população? Devido à raridade, geralmente são patologias graves, né? E geralmente são crônicas, sérias, neurodegenerativas, e normalmente colocam a vida em risco, né? O exemplo da MPS2 é um exemplo bem clássico em relação a isso. Geralmente são incapacitantes, em que a qualidade de vida é comprometida devido à falta de autonomia, e isso compromete também a qualidade de vida de todos os familiares, né? Que acabam sempre tendo que ter uma pessoa da família que se dedica àquele indivíduo com doença rara. O nível de dor e de sofrimento é grande, né? As doenças para as quais não existe uma cura efetiva, mas os sintomas podem ser tratados para melhorar a qualidade de vida e a própria esperança. Então, antes de falar da MPS2, só contextualizando, né? A gente conhece em torno de 6 mil doenças genéticas, né? Em torno de 10% são erros inatos do metabolismo, que são doenças genético-metabólicas. Desse grupo de erros metabólicos, a gente vai ter as doenças que causam acúmulo, né, que são as doenças lisossômicas, e em torno de 10, né, são as mucopolissacaridoses, tá? A nova classificação, então, define o conhecimento de 1.450 desordens metabólicas divididas em diferentes categorias, né? E individualmente, se a gente for pegar os erros metabólicos, né, a gente vai ter em seu conjunto uma frequência de 1 para 800 a 1 para 2.500 nascidos vivos. Então, essa frequência não é uma frequência tão rara, em alguns erros inatos, uma frequência parecida com a síndrome de Down.
Então, as mucopolissacaridoses, né, de uma forma mais ampla, até eu chegar na MPS 2, né, primeiramente descrita foi em 1917, né, pelo Charles Hunter, que faleceu em 1955. A primeira descrição foi a mucopolissacaridose tipo 2, então a gente já tem uma doença, um conhecimento, uma descrição de mais de 100 anos já, né? Então, esses dois irmãos, eles tinham, então, a face grosseira, né? Alterações esqueléticas, mãos grandes em garra, a gente pode ver aqui na fotinha as mãos em garra, tinha essa face mais grosseira, que antigamente era chamada de gargulismo, né? Rigidez, contraturas articulares, o óbito precoce, né? Então, os irmãos com 10 e 8 anos de idade foram a óbito em 8 a 16 anos, provavelmente de uma doença cardiológica naquele momento não reconhecida ou de uma doença respiratória. Então, uma condição que realmente afeta bastante a qualidade de vida. Ao longo desse tempo, então, a primeira mucopoli foi a síndrome de Hunter, a MPS 2, 1917. Depois, em 1919, teve a descrição da MPS 1 pela doutora Hurler, né? Gertrude Hurler. Depois, a síndrome de Morquio, por um ortopedista uruguaio, em 1928, né? Uma displasia óssea significativa por acúmulo de glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos. Depois a gente teve uma nova mucopolissacaridose classificada como síndrome de Shay, mas, na verdade, quando se foi para a bioquímica, se descobriu que era mucopolissacaridose tipo 1, porque a deficiência enzimática era a mesma da MPS 1, a alfa-hidronidase, né? Posteriormente, então, em 62, a síndrome de Sanfilippo, que é a MPS que menos afeta órgãos, mas sim a que mais afeta o sistema nervoso central. Em 63, a síndrome de Maratolami, que é a MPS 6, e em 69, a síndrome de Sly, que é a MPS 7. Tá? A gente sabe, de uma forma geral, que as mucopolissacaridoses, bom, para cada uma delas a gente tem uma enzima e um tipo de mucopolissacarídeo que acumula, e por isso que as características clínicas fenotípicas são tão distintas, algumas delas com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e outras sem retardo. De uma forma geral, todas as MPS, elas têm uma característica todas as MPS elas têm uma característica muito comum, que é apresentar infecções de ouvido, nariz e garganta, né? A presença de hérnia inguinal e hérnia umbilical, as contraturas articulares, a macroglossia, né? Alteração pulmonar, infecções respiratórias de repetição, cardiomiopatias hipertróficas, valvulopatias, como espessamento de válvula, insuficiência valvar, podendo levar também a arritmias cardíacas, alterações gastrointestinais, manifestações envolvendo o sistema nervoso central, como atraso cognitivo, sinais clínicos de compressão medular, alterações cranianas, né, o crânio grande, né, alterações vertebrais e oculares, né? Na MPS tipo 2, a gente não vai ter opacidade de córnea, mas ela é uma alteração presente nas outras mucopolissacaridoses. Reconhecendo, então, a mucopolissacaridose tipo 2, a gente vai ter dois grandes quadros clínicos, né, nessa divisão, sabendo que muitos pacientes a gente vai ter um contínuo de manifestação, mas em torno de 2/3 a gente vai ter uma forma grave, em que os sinais e sintomas vão ser evidentes entre 18 e 36 meses. O paciente é feliz quando o médico consegue reconhecer antes de 1 ano de idade, mas a grande maioria, esse reconhecimento inicia-se entre 1 ano e meio e 3 anos, por questões de atraso na fala ou alterações de desenvolvimento, né? Os pacientes vão evoluir com grave comprometimento neurológico, distúrbios comportamentais, agitação psicomotora, crise convulsiva e envolvimento cognitivo. Tá? 1/3 dos pacientes com a mucopolissacaridose tipo 2 vão ter idade de início entre 4 e 8 anos de idade, uma velocidade de depósito que é variável em cada tecido, né?
uma manifestação de graus variáveis, tem pacientes que têm mais contraturas, outros que têm menos, podem ter cardiomiopatias, geralmente eles têm inteligência normal, mas podem ter dificuldades escolares variáveis, quando tem, por exemplo, uma surdez associada, tá? E também tem sintomas associados à morbimortalidade em função da manifestação cardiológica, respiratória e incapacidades físicas, muitas vezes. Mas são indivíduos que sobrevivem à vida adulta, chegando em torno de 40 anos de idade ou mais. Tá? Existem pacientes que são normais ao nascimento, né? E as manifestações vão ocorrendo ao longo da vida. Então, aqui a gente vai ter essa variabilidade de apresentação, bem à direita, um fenótipo grave, né? Neuronopata, né? Com comprometimento neurológico importante, e bem à esquerda, uma forma não neuronopata, um paciente com estatura normal, com alterações físicas, né? Que mostram contraturas de articulação, mas ninguém está vendo o coração do paciente que tem uma manifestação grave associada a uma cardiomiopatia hipertrófica, tá? E formas intermediárias, né, em que a gente vai ter um fenótipo que não tem retardo mental, ou que tem retardo leve, mas não tem uma neuroregressão. Então, as formas graves, né, elas são progressivas, né? Esse aqui é um menininho aos 2 anos de idade, o menino aos 6 anos, né, mostrando, então, aos 2 anos, não tinha aspectos fenotípicos tão característicos, mas ao longo do desenvolvimento dele, a gente vai percebendo a baixa estatura, agitação psicomotora, dificuldades de comunicação, de linguagem, a macrocrania, e ele aos 11 anos de idade, né, não há qualquer dúvida que essa criança, esse menino tem uma alteração genética, né, e que ela é progressiva, né? Esse fenótipo desse menino aos 11 anos, dificilmente a gente observa atualmente, porque como os pacientes são submetidos à terapia de reposição enzimática, a gente já vê assim um fenótipo mais atenuado. Esse paciente foi a óbito antes mesmo, né, da existência de uma terapia de reposição enzimática, ele foi a óbito aos 14 anos de idade. Então, aqui mostrando um outro paciente com um fenótipo grave, né, ele aos 2 anos, né, e a evolução do quadro clínico dele até os 16 anos de idade, né, também um paciente que não foi submetido à terapia de reposição enzimática, na época que não existia incorporação e o paciente não conseguiu judicializar o seu tratamento. Então, realmente é uma doença grave, né, progressiva, principalmente em 2/3 dos casos. Esse aqui é um fenótipo mais atenuado, em que a gente não vai ter deficiência intelectual e não vai ter neuroregressão, mas os pacientes têm contraturas articulares, a rigidez não consegue levantar o ombro, né? A gente percebe a hérnia umbilical, a hepatomegalia, e esse posicionamento dos braços, né, sem ter a extensão completa, que mostra o quanto esse formato em V aqui, o quanto há uma limitação na extensão dos braços, das mãos, né, e uma face com um aspecto um pouco mais grosseiro também, né, essa raiz nasal mais baixa, os cabelos mais grossos, mas é um menino já de 14 anos de idade que frequenta escola regular, mas vejam a baixa estatura significativa. Então, esse aqui é a evolução de um quadro atenuado, né, num paciente com inteligência normal, mas também modificando esses aspectos fenotípicos. Eu sempre digo que aquilo que a gente não sabe, a gente não faz diagnóstico, então a primeira etapa é a suspeita do diagnóstico para a gente chegar à investigação. A investigação, ela base, então, de testes urinários, né, em que a gente vai dosar os glicosaminoglicanos na urina, que são justamente os mucopolissacarídeos que depositam progressivamente. Também vai ser possível fazer uma eletroforese de glicosaminoglicanos, determinando, né, quais que estão acumulando, né? No caso da mucopolissacaridose tipo 2, é o heparan e o dermatansulfato, né? São os mesmos da MPS 1, 2 e 6, por isso, quando a gente detecta esses exames urinários alterados, a gente tem que partir para a atividade da enzima, que é a deficiência da hidronato sulfatase, e posteriormente análise molecular, que vai servir para detecção de portadores, porque as mulheres é uma condição ligada ao X, então as mulheres passam aos seus filhos homens,
para diagnóstico pré-natal e diagnóstico pré-implantacional, que hoje é possível. Então, o tratamento, né, para as MPS de uma forma geral, especificamente para MPS 1 e 2, há alternativas que é o transplante de medula óssea, né, quando o diagnóstico é abaixo de 2 anos de idade, a terapia de reposição enzimática endovenosa, intratecal, intracérebro-ventricular, as medicações aprovadas até o momento tratam da terapia de reposição enzimática endovenosa. Se busca, então, outras formas inovadoras, né? E agora também a terapia gênica, né? Como em estudos clínicos, né? E futuramente também podendo ser utilizada para o tratamento. Mas a gente sabe que é muito importante o suporte, o cuidado geral do paciente, ele precisa de uma equipe multiprofissional, né? Esse aqui é a evolução, né, do desenvolvimento das terapias enzimáticas para as mucopolissacaridoses. A gente tem para tipo 1, que foi a primeira, tipo 6, que foi a segunda, a tipo 2, que foi a terceira, né? Aí em 2014 para síndrome de Morquio e em 2017 para MPS 7. A gente ainda não tem terapias específicas para MPS 3, nem A, nem B, nem C. Na B tem um tratamento experimental, nem para Morquio tipo B e nem para tipo 9, tá? Mostrando aqui o paciente do estudo de extensão, né? Que recebeu a terapia de reposição enzimática para MPS 1, né? Mostrando como houve benefício na redução do depósito de glicosaminoglicanos, né? Nas articulações, fazendo com que a mobilidade articular, que é um dos desfechos do tratamento, melhorasse significativamente, tá? Então, eu só trago aqui a necessidade do cuidado do atendimento multidisciplinar, com múltiplos profissionais, pneumo, cardio, neurocirurgião, otorrino, cirurgião pediátrico e muitos outros profissionais que devem fazer o acompanhamento e o segmento do paciente de forma crônica a partir do diagnóstico, né? E destacar, né, que para MPS tipo 2 há um protocolo clínico de diretriz terapêutica já aprovado pelo Ministério da Saúde, tá? Esse protocolo ele é existente desde 2018 e determina, então, a normativa do tratamento com hidrosulfase, né? Esse protocolo foi baseado em 82 artigos científicos, né? Ele é disponível e público, determinando critérios de inclusão e critérios de exclusão para o tratamento com a hidrosulfase, que nesse momento é a única terapia de reposição enzimática aprovada no Brasil, tá? Então, os pacientes que têm formas neuronopatas com regressão neurológica significativa devem passar por uma avaliação mais criteriosa sobre a indicação do tratamento, tá? Os tratamentos, o PCDT também fala sobre tratamentos não específicos, ou seja, cuidados e manejos do paciente de uma forma geral, do tratamento farmacológico, né, sobre como administrar a medicação, monitorização e controle e regulação do gestor, tá? Então, eu termino aqui a minha fala, né, me coloco à disposição. Esse aqui é o encontro anual de pacientes com mucopolissacaridose que a gente faz aqui no Sul, é o Simpósio MPS Sul. Obviamente, o nosso último foi em 2019, né? 2020, 2021, a gente teve que suspender o evento presencial por conta da pandemia, mas aqui a gente coloca todos juntos, né? O paciente, os familiares, o pessoal do laboratório, os pesquisadores e também membros, né? Que são gestores, para entender um pouco o que é essa patologia, como é que a gente pode ajudar aí na melhora da qualidade de vida e nas respostas terapêuticas dos pacientes. Não sei se era isso que vocês queriam, né? Eu não sabia muito bem o que eu tinha que abordar, que parte que eu tinha que abordar mais. Eu tirei toda a parte da bioquímica fora para não complicar. É isso mesmo, Carol. É isso que a gente precisa, é isso que eu acho que você foi muito concisa e é esse tipo de informação que o gestor precisa. Estou vendo aqui a Goldete concordar comigo, é esse tipo de informação que o gestor precisa para tomar decisão. Não precisa ser muito profundo, entrar no detalhe, mas a gente precisa ter a noção geral. Eu vou te fazer uma pergunta, né, usando o meu privilégio de moderador, depois a gente faz as outras, muito rápido. Você tem noção de quantos pacientes com MPS tem no Brasil hoje?
Tipo 1 e no total de pacientes, assim, tipo 2, eu acho que a gente tem em torno de 200 pacientes, tá? Ou talvez mais do que isso. Tipo 1, a gente tem um pouco mais de pacientes, né? Talvez a gente tenha uns 300, 400 pacientes, eu não sei. Acho que são uns 250 ou 300 pacientes com MPS tipo 1. Tá? E no nosso centro, que é um centro de referência para doenças raras, nós atendemos em torno de 50 pacientes com mucopolissacaridose, de uma forma geral. Tá? Eu não ia te perguntar isso, mas quando eu vi essa última foto, falei, nossa, não parece ser raro, tanta gente ali, né? Mas deve ter gente do Brasil inteiro e devia estar... Tem bastante pacientes, mas tem os familiares também, né? A gente, quando fala de doença rara, a gente tem que colocar mãe, pai, filho, irmão, porque é uma doença genética, né? E são todos membros da família, acabam tendo o mesmo sofrimento, né? Do envolvimento com o cuidado do paciente. Não, e mostra o esforço enorme. Eu tô falando isso, né? Mas obviamente é um comentário irônico. Eu tô falando assim, eu imagino o esforço. Você está falando da doença rara de 200 pacientes. Se você tem 50, aí você está cuidando de 1/4 de todos os pacientes do Brasil. Uma coisa fantástica. Não juntei. Na verdade, eu contei todas as MPS, inclusive as não tratáveis, né? Por exemplo, São Felipe, etc. Né? Mas do Brasil, se a gente for ver só o número de MPS2, eu acredito que seja em torno de 150 a 200 pacientes. Tá bom. E lembrando aqui o que a Gold falou rapidamente, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí para digitar, né? E a Gold vai moderar isso no final, se a gente tiver alguma. Carol, muito obrigado. Vou passar agora a palavra, então, para o Rafael. Rafael, da Casa Hunter. Rafael, a palavra é sua, inclusive para te apresentar, falar do teu currículo e, enfim, falar da experiência do paciente na MPS tipo 2. Legal, Marcos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Vou ser breve aqui no currículo, que eu montei uma breve apresentação também para passar alguns dados aí para vocês, para os gestores e para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que vão assistir e estão assistindo a gente. Eu sou farmacêutico de formação, tenho toda a minha especialização, mestrado em farmacologia, e em 2013 aí comecei a cuidar do Anthony, que é o filho do Tony, presidente da Casa Hunter, em um hospital privado de São Paulo, onde eu não sabia o que era doença rara, não conhecia enzima, não conhecia nada sobre doenças raras, não sabia preparar a medicação que ele fazia o uso para doenças raras, e isso me levou a uma pulguinha atrás da orelha para conhecer. E foi aí que eu perguntei para o Tony, na época, o que a gente podia fazer para ajudar outras pessoas e formar profissionais para que eles não cometessem erros com pacientes com doenças raras, o qual eu poderia ter cometido na linha de frente ali, recebendo um paciente que eu não conhecia. E aí começou, né, a nossa luta aí com a construção da Casa Hunter, onde nós estamos hoje, o qual eu sou diretor e cofundador junto com o Tony, e acompanho o Anthony desde 2013 aí nessa luta. O Anthony tem mucopolissacaridose do tipo 2, né, a síndrome de Hunter, que leva, então, o nome, né, da Casa Hunter por conta do Anthony, que foi aí o nosso precursor de toda essa luta. Montei também, tá, Marcos, uma breve apresentação para vocês. Vou fazer aqui o compartilhamento. Vocês me falam aí se está tudo ok, se vocês estão visualizando. Tudo ok, Rafael. Só não está na forma da apresentação, tá? Vamos à tela cheia, Rafael. Tela cheia? Mas está ok? Está tudo certo? Então, você pôs na tela cheia? Precisamos da tela cheia. Não está? Não, vocês? O modo apresentação aí, não. Isso, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar minha tela inteira. Pronto. Acho que agora entrou. Foi? Agora foi. Beleza, eu tinha compartilhado só o PowerPoint, então foi. Bom, minha ideia aqui é trazer brevemente para vocês, de forma rápida, a visão do paciente com mucopolissacaridose
mas de uma forma geral, com as doenças raras em si, né? O que nós necessitamos e o que, como gestores, a gente precisa sempre ter em mente. Bom, a doutora Carolina fez aí, né, o relato dela como geneticista, e eu vou fazer aqui alguns complementos. O que é ser raro, né? O que é a raridade? É algo que acontece poucas vezes, pouco numeroso, pouco abundante, raramente difícil. O Marcos colocou na foto do MPS Sul a quantidade de pessoas que aparentemente não é tão raro assim, né? E a doutora Carolina falou dos 13 milhões de brasileiros. Isso equivale à população do município de São Paulo inteira, ou 2 vezes o município do Rio de Janeiro, ou a população de 4 vezes o município de Salvador, ou a população inteira de 9 vezes o município de Porto Alegre. Então, eu sempre gosto de trazer esse número para vocês terem uma percepção do que são 13 milhões de brasileiros, e hoje a gente fala mais de 13 milhões de brasileiros por conta da porcentagem de pacientes com doenças raras, os quais podem ser acometidos com o aumento da nossa população brasileira e da população mundial, né? E o que o paciente precisa? Então, a gente sempre vem com sempre traz essa discussão, né? Então, eu começo trazendo um pouco aqui para vocês da peregrinação dos pacientes com doenças raras, que levam aí, em média de 7 a 10 anos para ter um diagnóstico e, consequentemente, quando possível, um tratamento medicamentoso, o que são somente cerca de 3% das doenças raras que possuem tratamento medicamentoso, os demais com tratamento não farmacológico, que nós chamamos das 8.000 doenças raras. A gente vai focar aqui na MPS do tipo 2, né? Mas eu trouxe aqui uma jornada de um paciente com uma doença rara e o quanto que ele sofre, o quanto que é o caminho de um paciente com doença rara, né? Então, a gente tem ali desde os primeiros sintomas até testes. A doutora Carolina falou de tudo que acontece. Um paciente com mucopolissacaridose do tipo 2, ele tem, em grande parte das vezes, hérnias, que são hérnias recorrentes. Então, o paciente apresenta uma hérnia, entra em um procedimento cirúrgico para a hérnia, 6 meses depois ele retorna com outra hérnia, faz outra cirurgia. Então, o paciente entra em cirurgia, sai de cirurgia, faz cirurgia, sai de cirurgia, e diagnóstico mesmo ninguém faz. É difícil esse diagnóstico. Aqui eu coloquei também uma outra jornada do paciente, criado também pela JCR, né, da jornada do paciente com o MPS do tipo 2, aí a história do Pedro, que também é bem lúdico para a população. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. No final da apresentação tem meu e-mail, a gente pode fazer o compartilhamento desse material com vocês. Bom, o universo aí das doenças raras, em 2020, nós falamos em torno de mais de 2 milhões de recém-nascidos, onde 3,2 mil recém-nascidos foram diagnosticados com alguma das 6 doenças que estão incluídas no teste de triagem neonatal, no teste do pezinho. Isso em 2002. Quais são esses testes, né, da triagem neonatal atualmente? São estas 6 patologias, estas 6 doenças. Claro que, né, no dia 26 de maio de 21, nós tivemos aí a lei, a assinatura da lei 14.154, que trata sobre a ampliação dos testes do pezinho, dos testes de triagem neonatal, onde a gente vai chegar a 53 tipos de doenças no diagnóstico. Entra em vigor agora no final de maio deste ano, onde a gente começa com a primeira etapa desta ampliação, né? Então, nós temos 5 etapas: a mucopolissacaridose do tipo 2, as mucopolissacaridoses de uma forma geral, está ali na terceira etapa, né, desta ampliação das doenças lisossômicas, né, que afetam o funcionamento das células. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, e nessa implementação a gente não tem, basicamente, o quanto tempo vai demorar cada etapa.
né? Então, é uma das características dessa implantação desta lei que a gente precisa, como gestor, sempre cobrar esta implantação e esta realização. E aqui eu coloquei também de forma detalhada para vocês quais são essas etapas. Então, na etapa 3, que está lá no finalzinho, são as doenças lisossômicas que entram aí as mucopolissacaridoses. No artigo do Miguel, né, Miguel? O doutor Roberto Giuliani coloca em uma das frases que o paciente precisa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Legal, bacana, precisa realmente, mas quem são esses profissionais que atendem de forma multiprofissional? Eles sabem atender de forma multiprofissional? Então, quais são as dificuldades que a gente possui já no atendimento primário, né? A grade curricular dos cursos de saúde não possuem doenças raras nas suas grades. Treinamento não existe, são muito poucos treinamentos. O diagnóstico péssimo, a gente tem a perspectiva de uma melhora. E o tratamento é inexistente, quando é existente, o acesso ele é muito ruim. Então, a gente fala de ter o tratamento, mas a gente fala pouco do acesso, e o Marcos começou, né, esse nosso evento falando sobre o que nós estamos passando, essa discussão, né, da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, como que é o acesso a esses tratamentos e qual que é o impacto disso para o futuro? Vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é o número de médicos geneticistas. Só de médico, não estou falando de nenhum outro profissional de saúde, e só do médico. Nós temos hoje no Brasil, através da Secretaria de Atenção à Saúde, 294 médicos, mentira, são 296, corrigindo a informação de hoje, 296 médicos geneticistas cadastrados. Desses 296 médicos geneticistas cadastrados, nós temos esta situação, né? Onde nós temos Tocantins e Roraima, que não tem médico geneticista. Nós estamos falando da região norte, da região centro-oeste, que tem uma quantidade muito pequena de médicos geneticistas. E aí a gente impacta nesta fala do Dr. Giuliani e Miguel, no seu artigo, que diz que o paciente precisa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Cadê esses profissionais? Nós estamos formando estes profissionais para que eles possam atuar com as doenças raras, com as doenças genéticas, com mucopolissacaridose do tipo 2, né? Que é uma das perguntas que ficam. Teríamos que ter em torno de 2.100 médicos geneticistas, segundo a Organização Mundial de Saúde, para que a gente tivesse um atendimento adequado aos pacientes com uma doença genética. Estamos com 296, estamos com 300 arredondando. Falta um pouquinho aí desses 2.100 médicos que nós precisamos. Precisamos formar um pouco mais, né? Como que a gente trata esses pacientes? Então, a doutora Carolina trouxe os dados que muitos tipos de MPS não têm tratamento. Como que a gente vai ter tratamento se o número de pesquisas que a gente tem são esses? São em torno de 400 pesquisas com doenças raras no mundo atualmente. No Brasil, nós temos 5. E destas 5, nós temos 3 basicamente completas e 2 em recrutamento. Estou falando de 5 no Brasil e 200, quase 300 pesquisas nos Estados Unidos. Precisamos fazer mais pesquisas. Os pacientes precisam de pesquisas. Sem pesquisas, não teremos tratamentos, não teremos respostas para as doenças raras. E aí a gente fala, tenho pesquisa, mas e para incorporar essa tecnologia, tanto na ANS quanto no Sistema Único de Saúde? E aí eu trago uma fala do seu artigo, Miguel. A gestão de doenças raras ela é complexa e tem um custo elevado para o governo. Esse é um ponto que a gente sempre traz, que é a questão do custo, mas eu vou trazer alguns números que impactam neste processo de incorporação de tecnologias em doenças raras que a gente precisa rever.
que é o seguinte, em 2019, nós gastamos um pouco mais de R$1 milhão em judicializações com gastos do governo federal. Eu trouxe esse dado aqui do Sindusfarma, que diz o seguinte: quando os medicamentos eles são incorporados nas listas de incorporações, as negociações com os laboratórios e as compras dos medicamentos saem em torno de 60% mais barato do que comprar por judicialização. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos também do Sindusfarma que eles colocam, que isto pode passar de 60%, pode chegar ali a 83,12% de desconto no preço do medicamento. E aí eu trouxe os dados de 2017 e 2018 para doenças raras. Eu vou para o dado de 2018 para vocês terem uma ideia. Vou pegar ali o eculizumab, o primeiro medicamento, Soliris, que nós temos um preço máximo de venda para o governo de R$ 14.819,35. Nós pagamos um pouco mais de R$13 mil. Nós tivemos um desconto na compra de 7,56%, quando, se estivesse incorporado na época, nós teríamos um desconto de em torno que poderia chegar a 60% ou passar de 60% de desconto. O Spinraza no Sinersen, a mesma forma. Nós tivemos um desconto de 2,14%. Então, quando a gente fala que o custo em saúde ele é um custo muito alto, que os meus pacientes precisam do medicamento, a gente também precisa avaliar o que nós estamos fazendo para incorporar tecnologias de qualidade e, com isso, ainda favorecer o acesso, porque não basta ter o tratamento, temos que ter acesso. Temos que ter protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, os PCDTs, e as normas de uso do medicamento, que consiga se enquadrar os pacientes com doenças raras. Senão, eu também tiro o acesso com o PCDT mal desenvolvido, mal escrito. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um outro ponto, centros de referências, que também Miguel traz junto com o Marco no artigo. O Brasil possui 17 estabelecimentos de saúde em 11 estados da federação. 11 estados, nós somos em 26 mais o Distrito Federal. Cadê os outros? Então, nós temos uma localização de centros de referência dessa forma aqui no país, que eu divido o país ao meio. E o resto da população não tem acesso? Então, qual que é a realidade que esses pacientes encontram? E aí, Tony traz uma fala que Miguel coloca no artigo, que a carga familiar é muito pesada. Há uma necessidade de infusões semanais em centros especializados para o tratamento. E esta carga familiar não é só para os pacientes que fazem infusões. Ela é a carga familiar para todos os pacientes com doenças raras. Não só para os pacientes, como para os seus familiares, para os seus cuidadores, que muitas das vezes tem um impacto financeiro familiar, que tem que largar o trabalho para cuidar do paciente com doença rara. Então, temos muito impactos. O que o paciente precisa? E aí eu trago para vocês aqui, para partir para o final aí da minha participação, da minha apresentação, Marcos, que é a criação da Casa dos Raros, a primeira em Porto Alegre, né, um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras. Então, na Casa dos Raros, né, uma iniciativa da Casa Hunter junto com o Dr. Roberto Giuliani no HCPA, que é a criação de um centro especializado em doenças raras, onde a gente consegue não só atender os pacientes com doenças raras, mas treinar os profissionais de saúde para que consigam atender os pacientes com doenças raras, para fazer pesquisas em doenças raras. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, está sendo entregue em junho deste ano, a gente faz a inauguração, então estamos em fase final para a entrega aí da Casa dos Raros, já está em obras totalmente aí quase que finalizadas. E aí trago para vocês também uma outra grande notícia, né, que é a Casa dos Raros de São Paulo, onde nós conseguimos um terreno em concessão
com a Prefeitura de São Paulo, na região central de São Paulo, que será aí o Hospital dos Raros, o primeiro hospital especializado em doenças raras do mundo, para atendimento tanto da esfera pública quanto da esfera privada, né? Então, nós teremos aí a proposta de 18 andares, 4 subsolos e diversos milhões de reais para a gente conseguir fazer um atendimento de qualidade no Brasil inteiro para esses pacientes com doenças raras. Claro que esses dois centros, né, o centro e o hospital, eles estão localizados em regiões que possuem, sim, atendimentos e possuem já os centros especializados de atendimento, mas isso pode ser mais um meio de atendimento e modelo para os gestores públicos utilizarem em outras regiões do país que a gente tanto necessita. E aqui a realidade dos pacientes, para a gente finalizar. Sofrimento dos pacientes e seus familiares é agravado pelo desespero psicológico. A falta de acesso a diagnósticos corretos, atrasos excessivos que resultam em tratamento inadequado, doenças incuráveis, qualidade de vida frequentemente comprometida porque você não tem autonomia, consequências sociais, né, em toda a vida, tanto no trabalho, no lazer, no aprendizado, na saúde de uma forma geral. Falta de informações sobre doenças raras e o difícil manejo que a gente encontra em doenças raras, onde os familiares sempre buscam com nós um pedido de socorro. E é assim que eles mandam. Marcos já viu, né, Marcos? Os pedidos de socorro que os pacientes nos mandam via as redes sociais para que a gente os auxilie. Então, deixo aqui, Marcos, mais uma vez o meu agradecimento, deixo aqui as redes sociais da Casa Hunter para quem quiser acompanhar. As minhas, tem o meu e-mail aí no final da apresentação também. Deixo à disposição a apresentação, tá, Marcos? Caso vocês queiram compartilhar a apresentação com alguém, e fico à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Sensacional. Inclusive, eu não sei, Gold, se a gente muda a dinâmica, porque eu, pelo menos, a Carol falou, eu fiquei com vontade de comentar um monte de coisa, estou com vontade de falar um monte de coisa aqui também da fala do Rafael. Não sei se você e o João querem falar também ou deixar para o final, mas deixa eu só falar o que eu queria falar, depois passo a palavra para ti. Primeira coisa, Rafael, é o seguinte: quando você fala do que você foi procurado pelo Tony e você nunca tinha ouvido falar de doenças raras, eu sou formado pela Universidade Estadual de Campinas. A aula inaugural, tá? A primeira aula, né? Estamos aí, 1º de fevereiro de 93, aí já está fazendo, nossa, quase 30 anos já. O diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas era geneticista. A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas é uma referência em genética, né? E você acredita que eu também nunca ouvi falar em doenças raras durante a faculdade inteira? Eu fui ouvir falar de doenças raras quando eu fui convidado para dar uma aula na ISPOR 2014. Aí falaram, Marcos, dá uma aula de doenças raras. Eu falei, o que é isso? Não falei, né? Porque eu falei, tá. Aí eu fui pesquisar. Se quem me convidou sabe disso. E aí me apaixonei pelo... E agora, o que eu faço, né, Marcos? Me apaixonei pelo tema e não deixei mais passar. Mas, de fato, a gente tem um déficit de geneticistas, e mesmo numa faculdade que é forte em genética, a gente ouviu muito pouco falar de doenças raras, porque eu ouvi falar disso só depois. E a última coisa é quando você fala da Casa dos Raros, isso é música para o gestor, Rafael. Porque diagnóstico tardio, erro, tentativas, exames desnecessários, assim, eu não estou nem... Olha, o que eu vou falar aqui perto do sofrimento do paciente é nada, mas isso também é desperdício de recursos. Então, o que a gente Marcos, complementando essa sua fala, eu tenho um dado de doença de Fabry, só para complementar, que com diagnóstico prévio a gente gasta R$180 mil por ano, sem diagnóstico passa dos R$300 mil por ano. Isso, intuitivamente, eu já te diria, é muito legal você trazer esses números já concretos, porque o que a gente quer é a prescrição bem feita, né? Porque
nada mais caro do que o remédio que não funciona, né? Então, a gente precisa, né? Então, obrigado por ter falado disso. Eu acho que isso tem que ser estimulado. Os centros de referência que a Carol falou, isso é muito importante para a sustentabilidade do sistema de saúde. Não sei se a Gold e o João querem falar agora ou deixar para o final. Não, vou só fazer um comentário muito breve. Eu sou suspeita porque eu tenho geneticista na família, né? Minha irmã mais velha já é aposentada da Universidade de São Paulo, né? Hoje ela é professora sênior, porque já passou da fase, né? Aquelas aposentadorias compulsórias. Então, doença rara eu acabo conhecendo de tanto que a minha irmã sempre traz as coisas, né? E sempre trouxe para falar. E desde o início sempre foi essa grande dificuldade do diagnóstico, de tratar, então, nem se fala, né? As coisas aqui na USP melhoraram um pouco depois que nós tivemos o próprio projeto Genoma, em que você tem uma série de facilidades de diagnóstico, mas você ainda não consegue fazer tudo. Então, acho que essa fala ela é importante muito para chamar a atenção do gestor. Né? Eu sei que os gestores falam muito assim, não vou cobrir, não é minha obrigação, não vou fazer tal. Nós não estamos falando agora de cobertura. Acho que o mais importante é falar conhecimento da doença. O dado que ele trouxe do CNES com relação a geneticista, você pegou no CNES. Né? Se você pegar os dados da Sociedade Brasileira de Genética Médica, e eu dei uma aula no curso de aconselhamento genético da USP, tem um mestrado profissional em aconselhamento genético, e, lógico, quem é a coordenadora do curso, por um acaso, é a minha irmã. E, assim, em termos de nepotismo, ela falou para mim, eu quero que você dê uma aula de saúde suplementar para o pessoal entender, né? Então, lá fui eu, né? Já que era nepotismo, já fui dar aula, tiveram congresso, tudo. E o que eles mais mostram é isso, quer dizer, é mais do que simplesmente dar uma medicação. Nós temos um problema anterior que é um profissional do atendimento, que é o geneticista, que você não tem distribuído no país. Então, é uma coisa realmente a ser discutida, e eu fiquei muito feliz que o jornal, o nosso querido JBAS, já tenha publicado um assunto referente a isso e esteja trazendo isso para conhecimento. Eu acho que o João Paulo tem alguma coisa para falar. E eu vou acrescentar, para não perder o link, Gold, da coluna A Voz do Paciente, que vai ter no jornal também, viu, Rafael? É verdade. Nós pusemos a voz do paciente e vamos começar a trazer o que os pacientes pensam, o que tem, né? Então, assim, vai ser uma coisa bem eclética, no sentido de temos que fazer conhecer, não estamos discutindo outra coisa a não ser, vamos entender o que é e quais são as necessidades. Mas temos que conversar, né? Atendidas. E saber conversar. João? Bem, vamos lá. Só 3 minutinhos, é muito rápido, só um comentário, porque vocês já falaram bastante coisas que são importantes. Se a gente pensar em saúde suplementar, a gente está falando de cada... eu acho que foi o Rafael que mostrou aí o número macro de prevalência de todas as doenças raras. Então, a gente está falando de que 1 a cada 4 portadores, isso dá mais ou menos 3 a 4 milhões, estão na saúde suplementar. Então, muitas das vezes nos perguntam, como gestores, qual a importância, qual o tratamento que você dá para a doença rara, e a gente termina falando que é igual a qualquer outra doença. Porque, infelizmente, como todos já reforçaram aí bastante, a gente tem um problema de retardo no diagnóstico, mesmo na saúde suplementar, embora eu acho que seja diferente do SUS, porque com os avanços de novas coberturas para exames de genética que foram incluídos no rol, eu acho que isso possivelmente, aí, provavelmente o Rafael deve ter esse número melhor do quanto evoluiu com a inclusão de diversos procedimentos no rol. A gente continua com dificuldade no pós-saúde, na análise, principalmente a questão também o Rafael destacou aí a questão da pesquisa clínica ser pobre, principalmente aqui no Brasil, os estudos clínicos, né? Então, isso termina, de alguma forma, atrapalhando os critérios que muitas das vezes são exigidos lá na análise de incorporação no rol. Outra questão também que é um problema no pós-saúde é a questão dos desfechos clínicos. Né? No caso de doença rara, por exemplo, qualidade de vida, que a gente pouco utiliza aqui no Brasil, é muito importante. Então, também é uma outra problemática. E sem falar no aspecto econômico. E no aspecto econômico, aí, pela
raridade de algumas doenças, o custo termina sendo muito elevado. O custo individual, mas não o custo populacional, que é outra coisa que também chama muita atenção. Então, o gestor ele tem muito medo daquele custo individual e esquece que aquilo tem que ser diluído no custo atuarial. Então, você vai ter um caso. Eu levantei aqui na minha operadora, que é uma operadora de médio porte, provavelmente pode estar até errado o CID, né? Eu usei só o E76 para mucopolissacaridose. Encontrei 2 casos em 30 mil vidas, o que já é muito, né? Eu acho que até muito. Pode ser que eu só pesquisei pelo CID, eu não confirmei esse diagnóstico. Então, vejam, uma doença, um grupo de doenças, né, os vários tipos de mucopolissacaridose, encontrei apenas 2 casos. Então, isso termina gerando aí também uma negligência por parte de nós que somos gestores, porque a gente tem, geralmente, outras preocupações com doenças com uma carga mais elevada. E, por fim, também a questão dos modelos de pagamento, né? Muitas das vezes, a própria indústria farmacêutica diz, olha, como é que a gente viabiliza um modelo de pagamento inovador, já que custa tão caro, vai custar, sei lá, 2 milhões um tratamento de um paciente. E aí fica muito difícil, porque para doença rara, dificilmente a gente consegue um modelo inovador para 1 caso, 2 casos, porque não tem volume suficiente para, por exemplo, a gente apostar em um resultado de acordo com o que o estudo deu e reembolsar de acordo com aquela performance. É muito complicado. Então, termina virando desconto em medicamento ou até mesmo apenas um parcelamento do pagamento, que também não é uma solução. Então, eu só queria destacar alguns pontos aqui, alguns vocês já falaram, mas que são importantes para nós, gestores. Obrigado, João. Vou passar, então, a palavra... Quer falar, Gold, alguma coisa ou não? Vai lá, Gold. Não? Agora, Miguel, né? Então tá. Então, vou passar a palavra para o Miguel. Miguel, toda sua, meu amigo. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde, boa noite mais daqui, precisamente. Um gosto e um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Dr. Marcos, pelo convite. É uma honra e um momento especial para mim e para nós podermos estar aqui hoje a partilhar parte do conhecimento que tivemos, a possibilidade de aceder e que, de alguma forma, vai muito ao encontro do que aqui já foi dito. Contar-vos muito brevemente um bocadinho a história de como é que chegámos a este artigo, que resulta de uma dedicação, de um foco que nós lá tanto temos em estar orientados em procurar responder a necessidades que a América Latina tem, sentindo que aí há um diferencial que se pode fazer, e foi nesse caminho que nós começámos no ano passado a publicar sobre doenças raras e doenças oncológicas de baixa incidência. Procurar dar a conhecer uma realidade que tem muito pouca visibilidade e à qual se dá muito pouca atenção, e ter um pequeno contributo nesse mesmo aspecto. E por variedíssimos motivos, a nossa opção recaiu exatamente por começar por fazer um primeiro documento muito simples, uma página, aquilo a que nós temos, enfim, o exagero de chamar Latam Insight, que foi um one-pager, uma página sobre a mucopolissacaridose tipo 2, e contámos com a gentil disponibilidade do Tony, do Antoine, da Ayer e do professor Giuliani, que contribuíram e muito para podermos, com um breve contacto, que depois se estendeu um pouco mais, conhecer a realidade brasileira. E foi a partir desse documento que despolutou o interesse de dar uma maior profundidade e um melhor conhecimento para aquilo que é dentro do contexto da América Latina, e obviamente que é sempre difícil, muitas das vezes nós podemos perceber que, apesar de não estarmos bem, há outros que infelizmente estão bem piores do que nós, e é um pouco esta a realidade que o Brasil tem, é que, tendo muitos dos desafios que vocês aqui já partilharam, quando se compara com a realidade de muitos outros países da América Latina, o Brasil, apesar de tudo, consegue ter condições que são seguramente aquelas que outros países gostariam de ter. E, portanto, é dentro deste caráter e dentro desta característica que eu vos trago aqui também uma muito breve apresentação e para a qual
eu não vou investir muito tempo por vários motivos. Primeiro porque o que tenho para dizer é muito concreto e sintético, mas também porque parte daquilo que vos tenho a dizer já foi em boa medida aqui trabalhado, reforçado, discutido, e nessa perspectiva eu vou procurar talvez trazer aqui uma visão mais relacionada com de que forma é que, em termos de uma lógica de acesso, podemos trabalhar no Brasil para melhorar as condições a que os doentes têm, que os pacientes têm, perdão, tenho sempre que me esquecer, em Portugal falamos em doentes, e a palavra vai sempre para aí, mas porque é que os pacientes e as famílias dos pacientes têm, porque claramente isto, enfim, é uma realidade que extravasa em muito somente o paciente de MPS tipo 2. Eu começava talvez aqui por reforçar algo que já foi falado mais do que uma vez, que é o baixo conhecimento sobre as doenças raras e, neste caso, sobre a MPS tipo 2. Nada de novo, como digo, nesta live, neste webinar, nada de novo seguramente para muitos do que aqui estão e que já estão há vários anos neste contexto. Mas esta realidade importa sublinhá-la várias vezes, porque a partir dela, deste baixo conhecimento, a consequência imediata é que resulta num atraso muito significativo no diagnóstico. E o Rafael teve a humildade e a abertura de partilhar a sua experiência e de como isso tem um impacto brutal naquilo que é o contexto de vida de seres humanos, de vidas que ficam completamente viradas do avesso, se me é permitida a expressão. Em média, dados apontam para que os pacientes possam levar até 5 anos para receber este diagnóstico. E este tempo perdido, porque é efetivamente tempo perdido no sistema de saúde, com os diversos atendimentos, por conta dos efeitos somáticos da doença, da degeneração neurológica, para grande parte dos casos, mais de 2/3 dos casos, pode reduzir e muito o tempo de vida do paciente. A doutora Carolina teve a capacidade de nos apresentar 2 exemplos onde isso aconteceu, e impacta diretamente a qualidade de vida do paciente e da família, no momento e muito além desse contexto. Portanto, claramente este é um dos pilares que, em termos de uma lógica de acesso, importa trabalhar. Não tenho aqui, como é lógico também, uma solução imediata, mas o alerta e o reforço desta mensagem parece-me muito importante, e foi ela que pudemos beber na construção de todo o artigo e das pessoas com quem tivemos a oportunidade de dialogar. Depois, algo que também já foi aqui falado hoje, e que também, acompanhando a realidade no Brasil, procura-se dar respostas de diferentes formas, mas que há carências, que são os centros de referência especializados. Está demonstrado, e foi hoje uma vez mais repetido, que a melhor forma de tratar doenças raras, que são também multissistémicas, são centros de referência em doenças raras. A capacidade de ter num único local resposta para os diferentes desafios que o paciente e a família do paciente têm. O que é que pode ocorrer nestes centros de referência? Diversos profissionais de diferentes especialidades que conhecem profundamente as doenças raras, as diferentes doenças raras, e que, não só por via do seu conhecimento individual, mas por via da sua capacidade de trabalhar em conjunto para conseguir um diagnóstico mais rápido e preciso, vão ter claramente um impacto positivo na vida do paciente e na vida das suas famílias. Portanto, esta capacidade de trabalhar em equipa permite que se assegure que todo o tratamento a envolver é não apenas, e já foi isto também dito aqui hoje, não apenas o medicamento, mas também o acompanhamento de outros profissionais que podem aliviar a carga da doença para o paciente e para a sua família. Este é o segundo pilar que me parece particularmente importante de vincar e de sublinhar. Depois, trazer aqui uma outra perspectiva dos estudos clínicos, que já aqui foram referidos como sendo extremamente importantes para poder desenvolver conhecimento e também gerar acesso, mas eu gostava aqui talvez de abordar numa outra perspectiva, que é a lógica de tanto os gestores como as autoridades precisarem de estar cientes ou educados e informados que
estudos clínicos de medicamentos indicados para doenças raras devem ser tratados e analisados de forma diferente dos demais medicamentos. Que não é possível olhar para estes mesmos estudos com o mesmo racional ou com o mesmo ponto de vista com que os demais tratamentos são vistos e interpretados. O facto destes estudos envolverem um número muito pequeno de pacientes, e há pouco o João Paulo teve o cuidado de referir que é difícil encontrar uma solução quando temos um doente, e conseguir encontrar um modelo de resposta para um doente pode ser extremamente desafiante, mas a realidade é que esses estudos envolvem números muito pequenos e, por essa via, resulta que é difícil de estabelecer uma significância estatística, desfechos duros e num curto espaço de tempo. Portanto, é uma tríade de desafios que importa ter bem claro e bem presente, porque à partida vão condicionar e desafiar a forma como vamos abordar e entender estes mesmos estudos. E, em simultâneo desta tríade de desafios, temos o caráter de falta de tempo, o aspecto de falta de tempo que o paciente não tem. O paciente não tem tempo para poder esperar para que estes resultados duros, estatisticamente significantes, possam surgir de forma a dar resposta ao seu desafio. Bom, então, importa, talvez, caminhar para uma capacidade de desenvolver flexibilidade por parte dos gestores a procurarem adotar medidas que lhes permitam ir avaliando os dados, que vão mostrando a tendência do produto e que, dessa forma, ajudem a prever o resultado e o benefício do tratamento no longo prazo. E, podendo não haver uma resposta, eventualmente, para aquele tratamento em específico, o Rafael, mais uma vez, trouxe vários exemplos de casos onde estão demonstrados economicamente, com dados duros e objetivos, que é possível obter poupanças. E se é possível obter poupanças com outras abordagens ao nível do tratamento, então, pelo menos como proxy, permite-nos criar o espaço para gerar a conversa, que há pouco vocês também referenciavam, o diálogo entre as partes interessadas para conseguir caminhar para uma solução que melhor responda, de novo, aos interesses que às vezes aparentemente são conflituantes, mas que na realidade não são, se devidamente enquadrados e perspectivados para um bem comum. O bem comum do paciente, o bem comum da família do paciente, o bem comum do gestor e do plano, o bem comum do Ministério, o bem comum da população brasileira, o bem comum da sociedade brasileira, que ao fim e ao cabo, enfim, o último, é o que se procura com esta abordagem. E não terminar sem referir aquele que me parece ser talvez um dos elementos, um dos pilares absolutamente chaves, que é a possibilidade de trabalhar para o desenvolvimento e implementação de novos modelos de acesso, sem os quais, obviamente que tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar é fundamental que ocorra, são condições necessárias, mas não são suficientes para permitir o acesso. Exatamente por o elemento custo financeiro que aqui está referido e que o João Paulo há pouco teve a capacidade de poder sublinhar de uma forma muito evidente pela relação número limitado de casos, custo, muitas das vezes, as opções de tratamento. Então aqui, o que nos parece que pode ser interessante será o trabalho em rede entre associações de pacientes, médicos e outros profissionais de saúde, gestores públicos e privados, a indústria farmacêutica, para refletir e desenhar qual o melhor acesso e o melhor tratamento para os pacientes com doenças raras. E pensá-lo, eventualmente, caso a caso, ou desenho a desenho, ou criar opções que sejam capazes de poder responder a populações mais amplas, exatamente procurando que, dessa forma, não fiquemos presos a um caso ou a dois casos que são profundamente limitativos. Por outro lado, de sublinhar que, diante das dificuldades de acesso no Brasil para as doenças raras, e que não é só no Brasil, infelizmente, mas é do caso brasileiro que aqui estamos hoje a falar, é importante que o Ministério da Saúde atualize a legislação que permita que estes novos modelos de financiamento sejam implementados. Há, objetivamente, desafios ao nível legislativo que condicionam a possibilidade de desenhar, de refletir, de evoluir, de experimentar, de testar, de melhorar, sem o qual fica difícil de conseguir encontrar estas soluções. E o que nós sabemos hoje em dia é que já existem opções de tratamento que convidam, que chamam, que clamam por estes novos modelos de acesso,
Mas se olharmos para a frente, numa perspectiva de horizonte tecnológico, do que é que vem aí, do que é que podemos contar como novas opções terapêuticas para a MPS tipo 2 ou outras, mas estando hoje a tratar aqui da MPS tipo 2 em particular, é claro e evidente que vamos ter convites a desenhar estes novos modelos de acesso, a encontrar estes novos modelos de acesso e para o qual importa começar a construir hoje para que nesse momento futuro que há de chegar estejam encontradas possíveis soluções capazes de responder devidamente àquilo que será a necessidade concreta e objetiva do paciente e dos pacientes e das suas famílias. E não me explano mais porque considero que reforçaria ou repetiria o que já foi dito. Queria só reforçar o agradecimento ao Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde pela oportunidade que deu de publicar este artigo. E também referir que, numa fase inicial, porque foi aquela que nós optámos para poder alcançar uma maior população a nível global, o idioma optado foi o inglês e é nesse que está no jornal. Nós já tivemos a oportunidade de partilhar também em português do Brasil, e eu refiro português do Brasil porque o português efetivamente tem as suas particularidades e é fundamental, e pensando que queremos chegar a uma ampla população, importa que seja facilmente entendido e facilmente apreendido com os termos e os conceitos que são comuns e utilizados no Brasil. E, portanto, essa versão também já está do lado do Dr. Marcos e do Dr. Goldet. E também dizer que gentilmente nos autorizaram a que nós pudéssemos publicar num formato Quilatam, que também está disponível, e dizer-vos que em breve também estará em português de Portugal e também estará em espanhol. Portanto, este mesmo documento terá 3 idiomas, não conseguimos alcançar outros, mas creio que para um contexto que é o brasileiro e o contexto que é da América Latina, faz-nos todo o sentido e se tiverem interesse, convidar-vos a consultar e fico à vossa disposição para o que acharem importante. E muito obrigado uma vez mais pela oportunidade. Muito bom, Miguel. Me permita só uma piadinha. Quando eu estava em Portugal, eu sempre falava, eu estou tão feliz porque eu posso falar português. Várias vezes eu ouvi assim, a senhora não fala português, a senhora fala brasileiro. Não fala português, fala brasileiro. Não só fala português, como a lei dos grandes números diz que muito em breve o português que vai, ou que já é o que domina, é o que se fala no Brasil. Você tem razão, como é que está indo. Mas, de qualquer forma, o português é a 6ª língua mais falada no mundo. Então, nós não podemos... Graças a quem? Graças a quem? Não é Portugal. Não é Portugal que não é só Brasil, não. É a expansão portuguesa ainda. Na época das grandes navegações. Mas... Se você chegar aqui no Brasil e pedir uma tosta mista e um imperial, você vai passar fome e sede. Viu? Mas cuidado no inverso. Quando estiverem em Portugal, não peçam uma coca. Tá. É importante avisar. Ou peçam Coca-Cola ou uma cola. Uma cola, é. É importante. Então toma outra coisa. Toma outra coisa. Eu prefiro uma Radler. É isso. Olha, eu prefiro uma Radler, aquela com limão. Para mim, aquilo lá resolve tudo. Tudo, absolutamente tudo. Também há cá. Quando quiser, com gosto recebemos. Mas é verdade, há esse desafio, sim, Goldet. Miguel, sem dúvida. Eu não posso deixar de te perguntar, porque você falou com uma autoridade de brasileiro da situação brasileira. Está de parabéns. E eu sou um bioeticista, fiz meu doutorado em bioética e Portugal é um exemplo também para o Brasil em bioética, né? Testamento Vital, Portugal é líder, né? O pessoal da Universidade do Porto, o CFM brasileiro se inspirou na legislação portuguesa para enfim, normatizar alguma coisa nesse sentido aqui.
Portugal, eu estou abrindo a internet aqui para não falar besteira, mas Portugal, aí você vai estar melhor informado que eu, possivelmente vai ser o 5º país da Europa a legalizar a eutanásia. Está em discussão no parlamento português a eutanásia também. Então, nós estamos falando lá do fim da vida, né? Que eu, como cancerologista, tenho mais, digamos assim, tenho mais familiaridade. Agora, quando a gente volta para o início da vida e fala das doenças genéticas, a situação de Portugal, Miguel, da incorporação tecnológica em doenças raras, ela é muito melhor que o Brasil ou vocês vivem as mesmas barreiras, né, que se vive aqui no Brasil? Como é que está a situação ibérica da incorporação tecnológica das doenças raras? Eu diria que está melhor. Não consigo caracterizar como muito melhor, mas consigo caracterizar como melhor. E consigo caracterizar como melhor... Bom, Marcos, se quiseres, dou-te um exemplo concreto. Eu tive contacto e conhecimento, e com quem estou a dialogar, enfim, por outro caminho também relacionado com este tema da divulgação das doenças raras, um casal brasileiro que tem uma filha com fibrose cística e que optou por deixar o Brasil, vender tudo. Porquê? Porque o acesso a um tratamento e a tratamentos e a um cuidado mais acompanhado em Portugal, nesse caso, por comparação com a realidade que era vivida no Brasil, dava a esse casal uma esperança e uma expectativa de que a sua filha pudesse ter uma esperança de vida mais ampla, mais longa do que aquela que se ficassem no Brasil. Obviamente que, infelizmente, é uma possibilidade que muito poucas famílias têm. E o ideal é que nenhuma tenha que ter que tomar esta decisão, que é ter que sair do seu país para poder dar condições de tratamento aos seus filhos ou às suas filhas por causa desse motivo. E se isso servir, e é uma árvore, como é óbvio, e a tua pergunta é sobre a floresta. Mas eu acho que esta árvore, ela reflete, de alguma forma, qual é o diferencial, qual é o gap que no presente existe sobre aquilo que é o contexto português do que é o contexto brasileiro. Agora, parece-me que é profundamente injusto podermos fazer uma comparação lado a lado Brasil e Portugal. Eu, no início da nossa live, ou antes da live começar, eu falava em jeito de brincadeira, Portugal é um bairro de São Paulo, não é tanto, mas é quase. O contexto do que é a realidade brasileira como país, como sociedade, como dimensão, coloca um conjunto de desafios que para um país com a dimensão geográfica que o nosso país tem, facilita e em muito a forma como nós podemos conseguir construir redes de acompanhamento e de cuidado e de acesso para estes doentes. Que, obviamente, para um país continental como é o Brasil, coloca desafios de monta muito, muito grandes. Só isso. E depois, claro, eu não tenho o número presente dos geneticistas que existem em Portugal, mas nós não somos 212 milhões. Portanto, com um número mais pequeno de especialistas, conseguimos responder mais fácil e mais rapidamente à dimensão que é a nossa população. E, portanto, comparar estas duas realidades é em si mesmo injusto. Dito isto, há condições de acesso mais positivas do que aquelas que o Brasil tem neste momento. Mas o que se nota é que, eu compreendo às vezes um pouco a realidade de vos ouvir sobre os desafios que vocês descrevem o Brasil, que é um bocadinho como quando eu estou a falar de Portugal sobre os desafios que se colocam em Portugal. Nós achamos sempre que o nosso país nunca é tão bom como ele realmente é. E aquilo que eu vou aprendendo e vou conhecendo sobre o Brasil é que, é verdade, os desafios são muito grandes e são de monta, mas a vossa capacidade de conseguir encontrar respostas, soluções, se moverem, de desenharem alternativas àquilo que é o contexto desafiante em que vivem, eu acho que é um exemplo para todo mundo. Não é para Portugal, é para todo mundo. E isso às vezes é muito importante que vocês tenham bem presentes o quão bons vocês conseguem ser. O desafio depois é manter a consistência. Não é ser bom só uma vez, é ser bom e depois continuamente ser bom.
O que eu quero dizer, Miguel, é que talvez o exemplo, como no fim da vida, esteja mais fácil da gente olhar e na nossa língua. Olhemos mais para Portugal, gente. Portugal é um exemplo, pelo menos no final da vida, que eu conheço melhor, e é provavelmente, a partir do que o Miguel disse agora, alguma coisa, um exemplo a ser seguido também na incorporação de tecnologia para a doença rara. Gold, João, vocês querem falar alguma coisa? Não, sem dúvida, fechamos, eu acho que a fala do Miguel fecha com chave de ouro a nossa live. Muito feliz da participação de todos, muito feliz de estar falando de doença rara, né? Que nem falei para vocês, acabo conhecendo por orelhada, né? Por irmã na área, então acabo conhecendo um pouco sobre tudo isso, mas trazer isso para o gestor é importante. Para o Miguel, que já está 4 horas na nossa frente, daqui a pouco já devia estar fazendo naninha, né? Já está chegando a hora de dormir. Está 3 horas na frente? São só 3. São 3. São 11h30 da noite, ainda dá para tomar um cálice do vinho do Porto, só para ficar bem, tá certo? Gente, muito obrigada por tudo, boa noite, um beijo a todos. Boa noite, tudo bom. Abraço a todos. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Miguel. Boa noite.